E depois de 5 adiamentos, gente, o Supremo Tribunal Federal, marcou para o dia 8 de novembro, próximo agora, a retomada do julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade da TR, que é uma taxa de referência de juros que corrige o nosso Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Essa taxa é metade da poupança, por exemplo, e causa prejuízos sérios aí aos trabalhadores. E da poupança, seria o mínimo. Os detalhes você confere comigo. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço foi criado na década de 60, especificamente em 1966. Foi criado justamente para proteger o trabalhador que fosse demitido sem justa causa. E se tornou aí a principal poupança dos brasileiros desde então. Só que uma grande preocupação e questionamento é quanto à taxa que corrige esse dinheiro do Fundo de Garantia. Em 2014, uma ação direta de inconstitucionalidade questiona no Supremo Tribunal Federal essa correção, porque o governo usa a TR, que é uma taxa referencial, um produto do mercado financeiro, só que é uma taxa muito baixa. Ela representa aí metade da poupança, por exemplo, que já é a menor correção do dinheiro no Brasil. Esse julgamento dessa ação já foi adiado por várias vezes. A última delas foi em abril deste ano e agora foi marcada uma nova data, 8 de novembro. Nós estamos recebendo aqui no Cidade Alerta a advogada Cláudia Aquino, que é especialista em direito trabalhista. Vamos entender um pouco mais dessa importância do Fundo de Garantia e por que essa correção tem que acontecer de maneira adequada e a TR seria aí inconstitucional. Doutora Cláudia, é uma luta do trabalhador, Primeiro, porque esse dinheiro conta muito, é um dinheiro importante, É uma conta poupança no nome de cada um. Só que o governo quer usar esse dinheiro e não pagar a correção ou pagar o mínimo. Exatamente, esse é o grande problema. O Fundo de Garantia, criado para proteger o trabalhador até no caso de um desemprego, ou se ele for dispensado sem justa causa, ou depois da reforma trabalhista, também nos casos de rescisão por acordo, ele pode sacar até 80% desse fundo, mas esse dinheiro que está lá, que é dele, sendo corrigido pela TR, que já foi negativa, já foi zerada durante tantos meses, ou seja, é uma correção injusta, errada, inconstitucional e que, no mínimo, tem que ser um índice que realmente reflita a correção da inflação. Então, os trabalhadores brasileiros estão há alguns anos com esse prejuízo financeiro e o que se espera é que a decisão do STF venha fazer essa correção e que ela seja uma decisão na medida certa, na medida que é justa e que a gente não tenha que assistir aí mais um julgamento político do STF, porque é claro que toda decisão tem consequências, tem impactos, mas agora até o governo fez uma reunião com o presidente do STF, Barroso, participando aí Fernando Haddad, o ministro do Trabalho, a Caixa Econômica Federal, para demonstrar os valores, os impactos. Já existe aí, eu vejo isso até como uma ameaça, dizendo, mas se acontecer essa decisão, o índice do financiamento da casa própria vai ter que aumentar os juros e etc. Mas convenhamos, a casa própria também não sai para todos os trabalhadores e esses milhões de trabalhadores que estão com seu depósito fundiário sendo corrigido de forma ilegal e incorreta. Ou seja, é uma alegação que o governo faz, doutora, mas é aquela história, se o dinheiro do fundo de fato fosse utilizado para programas como o da Casa Própria, Minha Casa Minha Vida, eu acho que não teríamos mais déficit habitacional no país, porque pouca gente tem acesso a essas moradias. Exatamente, é como se nós pensássemos assim, são milhões de brasileiros financiando casa própria para pouquíssimos brasileiros. Ele dá o dinheiro dele, não recebe quase nada de correção, mas ele tem que pagar o financiamento da casa própria. E ainda tem que pagar o financiamento da casa própria. E a gente sabe que também não existe casa própria para todos, Sim. Porque se existisse, nós não teríamos problemas de moradia no nosso país, o que não é o caso.